Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Universo Business. Eu já não sei falar qual é o número do episódio, mas pessoal, eu estou entrevistando uma pessoa muito especial aqui. O nome dele é Eli Ricardo. Eli Ricardo, ele foi 10 anos executivo, 9 anos presidente do Core durante 9 anos, diretor do Confere durante 2 anos e representante comercial durante 20 anos. Me ajudem a receber Eli Ricardo! Seja muito bem-vindo aí, Ricardo. Gêmeos, muito obrigado. É um prazer, uma honra estar aqui com você, batendo esse papo, a gente trocando ideia, participando desse podcast que é inspirador, né? Porque a gente vai trocando ideia e você vai atendendo um público de empresários, de microempresários que estão se inspirando através dessa ferramenta que atende à sociedade. Então, parabéns aí pelo Universo Business. Muito Exatamente. sucesso e eu estou muito honrado de estar aqui com Muito você. obrigado. É um prazer tê-lo aqui, Ricardo. E assim, a gente desenvolveu esse podcast aqui para ajudar os micros e pequenos empreendedores, como você acabou de falar. São conteúdos que pessoas onde já atingiram sucesso e estão galgando sucesso, tem muito a oferecer para essas pessoas aí, né? Aham. Que estão aí no começo, que são dono de restaurante, dono de mercadinho, né? Até opa, até um revendedor também, e até um futuro que queira ser um representante comercial também, né. Sem E dúvida, e a gente todo mundo começa pequeno, né. Eu acho que a gente vai trilhando o caminho, boa parte da nossa carteira de representantes comerciais, ela se inicia com uma pasta, 2, começa pelo atacado, distribuidor, e depois vão aparecendo oportunidades para que eles migrem para o atendimento direto ou um contrato direto com a indústria. Então, que a gente puder colaborar e trocar essa ideia aqui, para a gente é fabuloso esse espaço. entendi. Vamos começar, seu Ricardo, pela sua trajetória. Vamos começar sem ser o Ricardo. Desculpa, Ricardo. é a formalidade. Vamos começar, Ricardo, pela tua trajetória. Na tua infância, como era na tua família? Da onde você veio? Se você é paraense, se você é de outro estado? Conta pra gente aí, para o nosso público James, ouvir. eu falo assim, eu sou representante comercial desde que nasci, porque é o seguinte, eu venho de uma família de vendas, né? Meu pai era caixeiro viajante, ele trabalhou anos como caixeiro viajante para uma empresa em São Paulo e que era, deixa eu me lembrar, ele era pela Cerâmica São Caetano. Então meu pai viajava todo o interior, né? E era uma coisa interessante, porque a gente quando estava em casa, ele gostava de contar das histórias, né, de vendas, do dia a dia, da estrada, das permanências nas cidades, dos hotéis, das amizades que ele construiu nisso aí. Isso era uma coisa que a gente ia escutando, intrinsecamente aquilo ali ia afetando, ia influenciando a gente para o futuro. E quando eu me formei, eu fui cursar Ciências Econômicas na UNAMA. Quando eu estava saindo em 92 do curso, eu ainda não tinha certeza de que profissão seguir. Tinha muito forte essa veia de vendas, que era uma coisa que eu vivi com meu pai há muito tempo. E eu saía conversando com um, com o outro para ver a oportunidade de emprego, né. E eu encontrei com um amigo meu que era do esporte, a gente jogou basquete junto no passado, falei: "Poxa, cara, você está trabalhando?" Ele falou: "Cara, eu estou na Xerox do Brasil, vai ter uma oportunidade lá no recrutamento, é no setor de vendas. Você quer participar?" Eu falei: "Cara, eu quero, eu não tenho experiência oficial em vendas. Vi toda a história do meu pai, mas eu nunca trabalhei com vendas." Ele falou: "Ó, vai ter uma seleção, segunda-feira eu te indico." E eu fui, né, sem experiência nenhuma. Era feita uma palestra lá e a gente preenchia uma ficha, recrutamento, e eles avaliavam perfil a perfil. E a Xerox tinha o PSS2, que era um curso de vendas muito forte, né, era um valor que esse curso eles vendiam até para outras indústrias, o valor era muito alto, então você ter a possibilidade de fazer aquele curso já te habilitava para participar de outros processos. E eu falei, animado, fui selecionado para fazer o curso, né, fiz o curso, fiquei entre os 20 candidatos que foram selecionados para começar. Na época era o NetNet, a gente atendia os pequenos varejos, você tinha máquina copiadora, então essas máquinas, começaram a ser vendidas para escritório de contabilidade, de advocacia, Foram mas pioneiro, né? foi, a Xerox era uma potência, então ele dava os cursos, a gente fazia
uma rota que era o pente fino, a gente ia lá para Presidente Vargas, entrava no Infante de Sagres, ia para o último andar e vinha porta a porta. "Tudo bem, somos da Xerox", se apresentava os benefícios, porque nós tínhamos as copiadoras, e assim a gente vinha trabalhando. Foi uma experiência muito legal, e eu fiquei 6 meses, né, na Xerox do Brasil, e aí houve uma reestruturação que eles começaram a fazer por bairro. Coincidentemente, me resfriei e fiquei afastado uma semana. Nesse período de uma semana, um amigo que era da Xerox me ligou e falou: "Ó, tá tendo um processo para uma multinacional de alimentos. Bora participar?" Eu falei: "Cara, bora", mas um pouco desanimado, porque esse cara, eu me espelhava muito. Ele era uma pessoa mais madura, tinha mais experiência de vendas, eu gostava muito da argumentação, eu visitava muito dos meus clientes com ele, porque ele já tinha mais experiência e eu acabava pegando algumas Ele também era dicas. da Ele Xerox. também era da Xerox ou Xerox? Eu pego, o pessoal pergunta, é como você quiser. Você comprando, você diz o nome que você quiser. E vamos lá participar. Quando chegou, eu tinha acabado de também, coincidentemente, de finalizar o meu curso, né. E quando a gente foi no processo, no preenchimento da ficha, esbarrou 2 situações: ele não tinha nível superior e ele já tinha uma idade mais avançada. E eram mais ou menos 30 pessoas, foram 7 selecionadas, ele não ficou nesse processo das 7. E falei: "Poxa, o cara que eu admiro e respeito não passou, mas não passou, infelizmente, por esses 2 pontos". E eu fui para uma entrevista final E com o você gerente, passou, né? e eu passei, eu prossegui no processo. Quando eu prossegui no processo, foi com o gerente regional, que na época não era Bunge, era Santista Hum. Alimentos. Me tira uma dúvida, Ricardo. Quando tu estava na Xerox, a Hã. proposta para outra empresa era melhor ou você estava insatisfeito com a Xerox? O que acontecia? A gente não tinha uma carteira de clientes, você visitava todos os bairros. E, coincidentemente, naquele mês houve uma reformulação estratégica e você ficava responsável por 2 bairros. E eu peguei 2 bairros de periferia. É muito pequeno também, né? E teria dificuldade de vender as máquinas, porque eram umas máquinas mais com perfil de atender escritórios de profissionais liberais. E aí eles queriam, mas tinham um equipamento para atender aquele barzinho, eh loja de modas que quisesse colocar uma copiadora, né. Então, Ah, eu vi a perspectiva e falei: "Cara, eu vou ter muita dificuldade de me manter a remuneração que eu tenho mas os cursos com que essa". você fez lá Mas também. os cursos engrandeceram o meu currículo, me fortaleceram para vendas absurdamente. Eu sou muito grato a essa passagem a na Xerox. Tanto é que na entrevista final, ele falou: "Você fez o PSS2?" Eu falei: "Fiz". Ele começou a fazer algumas perguntas e tal. Eu falei: "Você conhece?" Ele falou: "A Santista fez a aquisição desse curso há uns 1 ano atrás. Foi fabuloso. Então você". Aí ele me pontuou a mais por conta desse curso. Ele falou: "Ó, ficaram 3 pessoas, a gente vai dar uma avaliada, a gente te retorna daqui 2 dias". Falei: "Bacana", né. E eu não aí falei: "Pô, tô uma esperança legal", mas eu ainda não tinha uma experiência tão forte em vendas. Fui Aí fui para casa e tal, falei: "Pô, tomara que tudo dê certo", você fica naquela ansiedade. Era um salário fixo, todo um benefício indireto com carro, plano de saúde, ticket refeição, que eu não tinha na Xerox. Lá era uma comissão, você tinha um salário base e uma remuneração. E é uma multinacional também, né? E também é uma multinacional. Mas deu 3 dias, toca o telefone, eu falei: "Alô, pô", ele: "Ricardo, assim, cara, aqui é da Santista Alimentos, você participou do processo, eu quero desejar que você seja muito bem-vindo, você passou, você pode se apresentar amanhã e tal". Eu falei: "Cara, na hora, posso me apresentar". Fui, né, o gerente veio para cá, tinha um escritório dentro de uma transportadora. Primeiro fui lá na Xerox, agradeci, me desliguei, solicitei meu desligamento. E comecei como vendedor, né. Tinha 2 segmentos, o que atendia o atacado o distribuidor e o segmento que atendia os supermercados. Eu estava entrando na vaga do atacado distribuidor, porque o rapaz tinha recebido uma proposta de outra empresa e estava saindo. E assumi um compromisso de só sair depois de um mês, me treinar. Deu uma semana, a outra empresa falou: "Ó, tu tem que vir para cá agora". E
eu tinha corrido alguns clientes, falou: "Ó, essa é a carteira, tem umas fichas que vão te ajudar, você Foi levantar meio o que estoque, na hora, né? vai na raça". Na raça. Cara, e a gente aprende, né, às vezes, isso é a Aprende melhor com escola. Falei: certeza, "Pô, aprende mais aprende fazendo no do dia a que dia na teoria. fazendo", né. A minha esposa, que na época era minha namorada, me ajudava a fazer as fichas, que eu pegava os dados e tal. E o outro va e o a pessoa do varejo, que eu tenho contato até hoje, que era uma pessoa que estava cotada para ser o gerente territorial, que era um gerente intermediário, né, entre o vendas e o regional. O cara do bem falou: "Cara, eu vou te ajudar, vou te dar algumas dicas de como você trabalhar internamente. Os clientes você vai no dia a dia". Eu falei: "Beleza". Deu mais 15 dias, eu recebi uma proposta, deu eu trabalhando, ó, saí, eu vou sair também. Aí o regional falou: "Cara, você vai ter que ficar com as 2 áreas até a gente contratar um gerente e um outro vendedor para a região". Isso em Cara, quanto eu no tempo de susto, empresa? no mês, Caraca, cara. no mês, eu falei: "Mas as coisas às vezes acontecem no susto, né". Eu falei: "Cara", mas eu estava muito feliz Mas, com a a oportunidade. tua era comissionado na época? Não, não, era Não? salário, não tinha comissão, salário fixo, era seletista, né. Tinha todos esses benefícios que eu lhe falei, que era muito interessante. E fui. E fiquei 3 meses sozinho. Nisso entrou um territorial, que era uma pessoa muito experiente, tinha vindo da concorrência, me ajudou bastante, me treinou, né, mas eu peguei muita coisa no susto, e fazendo e Na realizando. raça, como E você a gente disse. e eu acho que também não deixa de ser uma grande escola, tá. E depois, de 2 anos na função de vendedor, eu fui a pessoa que estava como gerente aqui foi transferido para o Nordeste, aí eu assumi a vaga. E aí eu fiquei praticamente 10 anos na Bung, trabalhando, foi uma experiência fabulosa, uma empresa gigantesca, a gente era líder e vice-líder em todos os produtos, a gente tinha um portfólio muito grande, mas muito em cima de produtos à base de soja, e eu trabalhava do Piauí até Manaus, né, então tinha uma equipe de vendas, tinha mais de 30 colaboradores, a gente se mantia na Você liderança e você eu como gerente territorial. entendi. Então foi assim, foi a minha grande escola, né, foi um aprendizado muito bacana, devo 10 muito anos a também? é. E depois que houve uma reestruturação que teve entre a Bung com a Ceval, eles decidiram optar por toda a força de vendas da Ceval, né, e que Houve uma assumiu, eu falei: "Cara", e aí fez um desligamento em 15 dias de todos os gestores e assumiu a Ceval, que tinha um outro modelo de negócio. Nós trabalhávamos só com vendedor de força própria, eles trabalhavam com representantes. representante comercial. Aí que É. instalou, não foi? Aí eu falei: "Pô", que eu era um defensor de seletista, olhava representante como um concorrente naquele momento, né. E os caras fizeram esse modelo onde tinha um representante, um seletista, conseguiam colocar 3 representantes, dar um atendimento melhor na região. E você meritocracia, você só recebe o que você vende e o que é liquidado, Antes da né. gente chegar nessa parte de representação que você chegou a falar aí, qual foi o principal aprendizado que você teve lá na Bung? Lógico que 10 anos não são pouco Uhum. aprendizado. Qual foi os principais pontos que tu acha que tu aprendeu melhor? Cara, eu acho que quando vendas, a gente muita dedicação, muita resiliência, né. Você, numa companhia dessa, recebe muito aprendizado através de cursos e a gente sempre tem que aprender e reaprender, né. Não existe uma coisa que se eterniza, ou amanhã o futuro vai mudando e você vai se adequando a esses novos cenários. Mas foi quando eu tive a oportunidade de assumir uma posição de liderança. E quando eu assumi essa posição, eu tinha pessoas mais velhas na companhia trabalhando e tinham pessoas que tinham uma idade Que superiores era à abaixo de minha, a você. que estavam abaixo. Então, foi um desafio essa movimentação de como me ajustar, né, enquadrar nesse universo de Era 30 liderança. pessoas que era abaixo de Eram, você? 30 pessoas, mas a equipe de promoção rodava bem, mas eram mais com os representantes, com os Os vendedores, vendedores. né, porque estão pessoas há mais tempo, e você conhecia as áreas, mas eu acho que quando você vai para a linha de frente, vai trabalhar, a pessoa te conhece, eu acho que muito da liderança é feita por exemplo, não por imposição, não por arrogância. Você conquista estando lá do lado da pessoa, mostrando que você quer contribuir e que você está do lado para fazer a coisa acontecer. Então ali foi
uma virada de chave para mim profissional muito grande. Ok. Agora, a minha maior virada de chave foi quando eu saí do lado de executivo e sentei na cadeira de representante. Essa para Outro mim, lado da moeda, né? o outro lado, que era um lugar que eu via distante, via em alguns momentos como um concorrente, mas quando você vai para o lado do representante, e eu comecei minhas representadas com empresas pequenas, sem um sobrenome, sem um portfólio forte, foi o meu maior desafio profissional, porque eu não tinha um sobrenome, eu tinha que fazer a sobrevivência, então eu tinha que fazer uma conta de viagem, de visita, que desse para realizar as visitas e que desse para me manter. E aí os meus custos eram outros. Porque tu já tinha esse suporte da Bung também, né? Quando você tem o suporte da Bung é uma coisa, quando você vira representante, você coloca dinheiro na frente, tá? Pra você ter ideia, quando eu saí da Bung, eu não fui ainda para representante direto. Quando eu saí da Bung, na semana que eu saí, um dos diretores da Bung que tinha ido para pênalti estava na Séculos da Amazônia, que é uma empresa de relógio muito forte nacional, hoje traz grandes marcas para o Brasil, Guess e tudo. Ele falou: vem para cá, vem para o relógio. A gente precisa no relógio o dinamismo do varejo alimentar. Aqui a cultura, muitos dos representantes, nossos gestores são técnicos, mas está tendo uma transformação. O relógio está deixando está se tornando um acessório, né? Ele está saindo da loja especializada para ir para o Magazine. A dinâmica do Magazine são dos supermercadistas. Não são visitas de 60 em 60 dias, são visitas de 30 em 30 dias. Você tem que ter a percepção de layout, de posicionamento, de gôndola de supermercado, colocar ele do lado do concorrente direto, né? O preço de combate, o médio preço. Então você tinha que ter esse olhar de varejo. Mas tu chegou aí não, não? Fui, Foi? fui, passei 2 anos, mas Sai... aí quando eu fui, eu fui no meio termo, eu fui como executivo, mas como PJ, Hum, né, já entendi. fui como PJ. E aí eu tinha liberdade também de começar a prospectar Tipo algumas um representadas. representante? Não, eu era tipo um representante sênior, eu recebia eu ganhava um fixo, mas tinha um percentual em cima dos representantes comerciais, Ah, entendi. Tipo né, um... mas tinha ali um cargo como executivo, como gerente. Tá. Passei 2 anos lá, pessoal, até hoje eu tenho contato. Saí de lá, o Alexandre Azevedo, que é o presidente, que permanece em janeiro, manda meus parabéns. Há 3 meses atrás me ligaram que eles estavam procurando um gerente para cá, para colocar na região norte. Você tem alguém para indicar? Então, acho que é legal que você sai pela porta que entrou, né. Entendi. Ricardo, nessa transição que tu teve de executivo para representante, eu me lembro, eu já tinha conversado, não sei se foi com você ou com o Bruno, que foi um momento de maior sacrifício que você passou, Foi. até na parte financeira Sim. também ainda, porque todos os custos. Todas as minhas reservas foram ali durante quase 2 anos, né. Porque quando eu saí aí eu cheguei num momento ali na Séculos, que eu não estava feliz, que eu gostava do mercado de varejo, a gente brinca, urubu do ver-o-peso, eu É. gosto da carniça, eu gosto de sofrer, eu gosto de falar de milhões e contar tostões, né. E eu gostava do dinamismo de fechar volume. Eu falei: "Cara, eu vou sair". Pedi meu desligamento e vou ficar com uma empresa que era de representação e vou buscar novas representadas. E meu pai falava uma coisa: o bom empregado é patrão, né? Você tem que ir para esse desafio. Ali foi difícil, porque o que acontecia? Eu vivia um dilema, porque quando eu mandava meu currículo para as indústrias para pegar representada, eu não tinha uma Pois representada. é, não tinha Eu nome, tinha o né? meu currículo como executivo. A empresa olhava assim: pô, esse cara foi gerente a vida toda como executivo de grandes marcas. Ele vai pegar uma marca aqui, será que ele vai ficar quanto tempo? Eu vou passar a representada para ele, daqui 3 meses ele se realoca, e aí? Vai me deixar ruim no mercado. Então eu não tinha essa credibilidade de me manter no mercado. O olhar da indústria. O olhar dos clientes. Te adoro, Ricardo, cara, gente boa, mas aí
era a mesma situação. Tu vai pegar uma marca de representação, vai trazer aqui, eu vou colocar em linha, daqui 3 meses você vai para o mercado como executivo e o que eu coloquei aqui em linha, não vou ter aqui, quem vai entrar no teu lugar? Então, eu vivi esse momento foi muito difícil. E eu passei 2 anos tentando prospectar empresa, pegava empresas pequenas, que às vezes você tem alguns executivos que saem, que não aconteciam muito na minha época, da própria indústria dar oportunidade de passar representada para eles. E eu não tinha também muito cargo de gerente para cá, os gerentes estavam geralmente ou estavam em Goiás ou eles estavam com sede em Fortaleza. Tinha diminuído muito a permanência de gerente aqui. E foram 2 anos que eu fui abdicando, assim, colocando toda a minha reserva no dia a dia. Pela carteira de cliente que você chegou a fazer na Bung, não seria um diferencial quando tu fosse entrar, pegar essa representada? O problema é que tu não tinha credibilidade como É representante, não é isso. isso? Essa que é a James, nós temos uma relação muito positiva com grandes empresas, assim. Amanhã eu sofro isso, eu vivo isso diariamente, porque é um exercício que eu faço. Eu sempre trago novas empresas para dentro da minha operação, empresas desconhecidas. A gente já tem uma relação madura. Existe, quando te apresenta uma empresa, existe um período que você está credibilidade. avaliando. Pô, É, quem é a empresa? Você é um cara que eu confio, mas é a empresa, né? Hoje eu tenho uma segurança por ter um portfólio grande, mas se eu ficar 6 meses para você analisando o produto, eu já é, estou morto, né? é, Então, verdade. essa dificuldade naquele momento que eu tinha É. pouca reserva e não tinha E empresas para compor 2 anos 2 é anos, muito tempo, né, porque Ricardo? eu pegava uma empresa, começava a andar, saía, buscava outra, né, até que algumas pessoas que trabalharam comigo, e aí eu tive um grande professor na Bung, que é um cara que eu admiro, é um cara que eu me espelho muito, que é o Eduardo Tassinari, que foi gerente nacional. Esse cara, quando saiu também, sempre me olhou à distância. Então ele foi para a Melita, e aí ele me indicou, aí veio uma marca forte para a Melita. Aí ele foi na época para a CO Alimentos, que tinha comprado da Unilever Ele a virou marca Saúde. representante também, Não, ele era gestor. E gestor. aí esse cara tinha um olhar carinhoso, a gente tinha uma relação muito bacana, e ele começou a me trazer marcas mais fortes Nessa para dentro do te meu portfólio. Nessa época que a Bung fez a reestruturação, Ele saiu também, ele saiu também, ele saiu mas, também. que ano foi isso? Foi em 90 Foi em e 2002, né? 2002. 2002. Doi Em 2002 que começou esse boom da representação evoluir ou foi um pouco antes? No caso da Bung, foi ali já existia a Ceval, ela fez a virada de chave, no final de 2001 para 2002, trouxe a Ceval com um modelo de representante, porque a Bung trabalhava Mas com seletista. já existia esse modelo de Já representante, existia mas não esse era tão forte, era forte, né? mas não era em algumas empresas como Nestlé, Bung, Unilever, eles trabalhavam muito com seletista, né, tanto é que a Unilever permanece com seletista, mas a Bung foi para a representação comercial e de lá para cá teve muito sucesso. Eu trabalho hoje com a ADM, que é uma outra grande empresa fortíssima, né, maior do que a Bung, eu acredito, em alguns países, mas no Brasil é um concorrente direto, que ela trabalha com equipe mista, ela tem 3 bandeiras É. de óleo, Eu e uma delas é via representante, outra via força própria. Ele consegue trabalhar com os 2. Você falando que ficou 2 anos, né, Aham. eu imagino a sua família apreensiva, né? Cara, a gente baixa assim, eu me resguardei, porque eu já tinha minha casa própria, tinha o meu veículo, mas é aquela situação, você não sai mais para Tá jantar, você acostumado com o padrão, com né? padrão, você mantém o colégio da dos filhos, você não quer afetar aquela, mas a sua vida de lazer com a sua É. esposa é muito difícil. E minha esposa sentia muito, porque às vezes começaram a vir proposta, e eu falava: "Não, agora eu não quero, já estou agora, já sofri, já estou andando, eu quero ficar aqui. E eu vou ficar aqui, porque eu vou enfrentar enquanto eu estou com disposição, e eu acredito muito na representação comercial", né. Os amigos que permaneciam: "Olha, agora está aparecendo uma oportunidade", e eu não dizia não, eu pedia salários absurdos: "Ó, o salário é 10, eu quero 20", É, então eu negativava dessa forma. Tive um conflito pessoal naquele momento com a minha esposa: pois é. "Pô, a gente não está tendo isso de remuneração e está dizendo não", eu falei: "Mas eu acredito nesse negócio". Bacana, eu acho isso inspirador, Ricardo, porque é a fé, né, questão da fé. É acreditar em você. É, Você tem que acreditar em você,
né, você tem que ser resiliente, você tem que ir para cima. E eu acreditava muito em mim, eu falei: "Pô, não apareceu as oportunidades que eu gostaria, mas eu vou construir essas oportunidades com trabalho". E você tinha alguma referência de pessoas que conseguiram, assim, naquela época? Na representação, eu vou te falar, naquela época tinham grandes representantes aqui, né, tinha o Marcos Arraes, que era uma Me referência lembro, nacional, fez muito o negócio. Danilo, que é da Arco, que até hoje, tem o João Guilherme, que também trabalhou com o Bung e outras E empresas, você tinha já os caras, já tinha e essa informação na época? mas pouquíssimos eram executivos que tinham virado representante, Hum, então você né. foi o pioneiro. Sobral é uma pessoa que eu É, respeito muito, né, mas foram pessoas que foram construídas dentro da própria representação. Eu saí do 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 espaço que eu estava ali para outro totalmente diferente. "Ah, mas é tudo vendas". Cara, não é. é. Eu me reinventei e eu te falo, foi aí que eu aprendi, tá. Fazer mais com menos, eh ali eu construí uma outra relação de aprendizado, de negociação com a própria indústria. Você não pode sangrar a indústria que você trabalha e você também não pode desamparar teu cliente, é encontrar esse denominador comum para que os 2 vivam bem e você está nesse elo, né, e continuar crescendo com isso. E eu fui muito atra eu não peguei empresas fortes, eu peguei empresas que eu entendia ter um potencial, que eu analisava, que eu gostava e experimentava os produtos, falei: "Pô, isso aqui é bacana", e que tinha um faturamento pequeno aqui, e a gente E tinha começou a uma criar. relação melhor também com o dono também, né? As Porque quando empresas, a maiores partes que eu peguei inicialmente eram empresas é, familiares, porque que era diferente do mundo, do universo que eu vivia de é, multinacional, que você tem um presidente que daqui é. 5 anos muda, vai transferido E é para outro difícil de falar país, também com o e que você não tem esse acesso. Aí você começa a ter uma outra relação com os proprietários, qual né. foi a primeira oportunidade que veio? 2 anos depois, qual foi a primeira oportunidade? Cara, Que começaram a acreditar em você na que me deu representação, gás, que te deu gás. que me deu força, não me deu tanto faturamento, mas me deu um nome para que eu apresentasse no meu portfólio de abertura uma empresa, foi a Melita. Melita é aquela de No café? café, a Café Melita. Não tinha esse faturamento todo, mas tinha um nome, ela é muito forte mundialmente, no Brasil é forte, mas na região ainda, se deparava muito com os cafés regionais, então, diferença de preço. Mas foi a empresa que me deu uma assinatura para que eu fosse buscar coisas maiores. Eu pegava empresa, de limpezas regionais, muita coisa do Nordeste, ia experimentando, ia tentando. Passou muita coisa pela empresa. Uma coisa que eu até mantenho hoje, tá. Eu tenho em média 10 representações, mas porque a empresa você conhece, não sou só eu. Da minha empresa é uma empresa familiar, sou eu, o Bruno, que também tem uma história muito bacana, e tem a minha esposa, e tem um irmão meu de coração que trabalhou comigo na Bung, que já era meu amigo de infância, que é o Gilson. Então a gente é uma empresa familiar que quando a gente viaja, a gente fala que a gente não está a passeio, a gente está fazendo convenção de vendas, Ah. porque a gente trata mais assuntos da empresa do que do lazer. Mas assim, A eh, Melita, né, que a foi. Melita foi que assinou ali para a Aí gente pegar. depois que eu construiu o nome, né, É. pelo o nome da Aham. marca. Aham. Aí quando foi que você começou a ter um ganho melhor? Foi depois de quanto tempo? Porque 2 anos foi Foi. Aí massacrante nesses ali. 2 anos apareceu a Melita, começa uma outra empresa que está no mercado, que estava atuando só com distribuidor, e ela queria atendimento direto, e foi muito crucial. Essa relação com os regionais, eu devo muito, tá. Os clientes regionais apostaram: "Não, tá com distribuidor, vai para atendimento direto, eu prefiro atendimento direto com representante". Direto no que sentido? Faturamento direto da indústria para o varejo. E a Dos grandes varejos. E aí eu fui trazendo essas empresas e comecei a pegar gás. E vinha pegando gás, vinha crescendo. Sendo que, quando eu comecei, não é uma situação confortável, mas você vê um horizonte de melhorias e a equipe rodando tudo, eu fui surpreendido com uma doença em 2014. É, queria até que É. tu falasse sobre isso Em também. 2014, eu saindo da academia, senti uma dor lombar muito forte. Eu pensei que era troca de programa na academia, e aquela dor persistia, começou a persistir, começou a ficar mais intensa, insuportável, e eu passando aquela dor, tomando medicamento e tal. Passei 3 meses com isso, mas eu não identificava o que era. Um dia,
fui no médico na mãe, cara, não tô entendendo essa dor. Eu falei: "Cara, vou fazer alguns exames, vou tentar buscar". Aparecia uma coisa estranha nos exames, mas também não era identificado. E aí eu tive um problema que meus rins pararam. E foi um momento desesperador. E aí, quando eles pararam, eu fui para hemodiálise, que é uma coisa que são lutadores quem aguenta. Eu fazia 3 vezes na semana. É como se você tivesse corrido aí 10 quilômetros e quando você para descansar, aí fala: "Levanta e corre mais 5", porque a máquina roda numa velocidade maior do que o seu organismo, você sai exausto. E eu vejo as pessoas saindo, né, de uma sessão para ir trabalhar, esses que são guerreiros, né. Foi um momento muito difícil e aí o médico falou: "Ó, aqui a gente não consegue fechar o teu diagnóstico, existe, Ainda não né, sabia o que o era ainda, irmão. indicativo assim, a suspeita é de câncer, suspeita, mas a gente não consegue fechar teu diagnóstico. Você o melhor caminho é o Odecans, vai para São Paulo". E aí vendi meu carro, já tinha uma condição melhor, mas assim, fui para um tratamento, mesmo que eu tinha um plano, mas nacional que não cobriu, e aí eu tive que ir para São Paulo arcando. E o médico amigo falou: "Cara, não sei como é que vai ser São Paulo, a situação tá difícil". Chamei o meu filho, na época tinha 18 anos, falei: "Olha, Bruno, eu tô nessa situação, eu tô indo, a sua mãe vai junto comigo, vai ficar você e as suas 2 irmãs. O nosso único patrimônio aqui é a gente tem a nossa casa, tudo, mas a nossa fonte de renda é a representação. Então você vai ter que assumir a representação". Ele já trabalhava com você? Ele brincava de trabalhar, ele chegava 10 e saía 15 para as 11. Ia lá no escritório, estava 6 meses, estava fazendo faculdade, ia lá, dava uma peruada e caía fora. E ele falou: "Pai, pode ir tranquilo que eu seguro a onda". Eu seguro a onda. Eu falei: "Bruno, deixa eu te falar, a gente criou uma relação de amizade com todos os gestores, inevitável você criar, mas os gestores, se você não tiver entrega de número, eles não vão te segurar, porque não depende dele te segurar". Ele Pra falou: cima. "Mas eu vou para cima, pai, e vou segurar". Falei: "Ótimo". Eu peguei, liguei para todas as empresas, expliquei a minha situação, eu falei: "Olha, tá assim, não está fechado o diagnóstico, eu tenho que ir para São Paulo, eu tenho que me tratar, não estou conseguindo nem trabalhar, e meu filho vai assumir. E eu gostaria, quem pudesse rescindir o contrato comigo e fazer uma abertura de uma empresa nova, por já no nome do meu filho, porque se eu vier a faltar, já está a empresa, já está no nome dele, e vocês vão dar a oportunidade dele. Eu só quero que vocês dêem a oportunidade para ele. E esse dinheiro também da rescisão me ajudaria a custear meu tratamento em São Paulo". Boa parte das empresas aderiram. E os gerentes chegaram, puxaram o Bruno para cá, falou: "Cara, conta comigo". E o Bruno teve, na raça, uma educação de todos os gerentes, pegando e falou: "Ó, cara, funciona assim, vou contigo para campo", dava uma atenção. E o próprio mercado, que você tem cria uma relação de mercado, também foi muito legal. Os clientes entendiam que ele era uma pessoa inexperiente, mas estava segurando a barra, recebiam muito bem ele, e dependendo da negociação, faziam bons negócios. Então a coisa estava caminhando. E eu passei um ano lá em São Paulo. Agora, E um ano o Bruno tocando o negócio. e- E eu não conseguia falar no celular. E o Bruno tocou, cresceu o negócio, mandava dinheiro para custear eu em São Paulo com a minha esposa, né. Então, assim, a empresa em 2014, eu rescindi com as empresas e abri uma empresa nova que está no nome do Bruno, né. E ele conseguiu se superar. Foi no susto, foi Ricardo, na força. Eu tenho isso, uma admiração por ele muito grande, porque foi na raça, isso é né, uma foi decisão na assim que tu tem que tomar e, cara, rápido, na né? torcida, porque você está ali na sua É. vida, cara. Eu tinha que olhar para que eu sobrevivesse. E lá a gente diagnosticou, é uma doença rara, autoimune, a fibrose retroperitoneal, é um tumor que ele foi crescendo, foi comprimindo outros órgãos, parou meu rim. Com 3 meses, eu não poderia mais ter se reabilitado ao rim funcionar. Faltando uma semana, eu coloquei um stent definitivo, comecei a urinar novamente,
uma alegria, e a cada dia aumentando a urina, e aí eu voltei a a urinar. Foi quando descobriram que era a fibrose, falaram que a única coisa em comum que todo mundo na época tinha 45 anos de idade, e o tratamento era com corticóide. Eu comecei com uma dose altíssima de corticóide, que foi o que me curou, mas gerou algumas sequelas. Tive que fazer operação na vista, reposição óssea, né, eu tive algumas dificuldades, mas me curou. E quando eu voltei com um corticóide muito alto, então eu não tinha muita disposição, eu meio desligava. Mesmo aqui, e eu trocava ideia com o Bruno, quando ele estava dentro de casa, trocava, mas ele estava tocando lá. Reestruturou a equipe, trouxe pessoal que estava mais na linguagem dele, no estilo dele. A empresa nasceu, uma nova empresa, com as representadas, mas no estilo dele. E aí eu fui me reabilitando devagar, né? E depois de 6 meses já estava com condições de trabalho, voltei para a empresa, mas falei: "Tudo que você adquiriu é seu, eu volto para a empresa, somos só mas a empresa é sua". E as irmãs também concordaram que a empresa só fosse dele, porque ele segurou a barra, né. Eu tenho a mais velha que é advogada, a mais nova que é a Bia, passou em medicina, está estudando e tudo, e ele foi fazendo no estilo e eu respeito. Então, a gente até brinca hoje, somos sócios, somos pai e filho, mas dentro da empresa, o que prevalece é o convencimento. Eu não mais mando: "Vamos fazer isso?" Aí ele fala: "Me convença". Aí, mas ele me dá satisfação: "Pai, eu vou fazer isso, me convença". Então a gente tem esse diálogo muito respeitoso dentro das decisões da empresa, mas a empresa já está no nome dele, né. Bacana, Ricardo, parabéns aí, isso daí é uma história surpreendente. E assim, eu me colocando no teu lugar, passando por uma situação dessa, não é fácil tomar decisão, né? Como É. foi que tu te sentiu para te resolver isso Cara, aí, cara? É, muito vulnerável, mas eu tinha que tentar sobreviver, né, tentar sobreviver. Minha esposa estava do meu lado, o Gilson também estava sempre do meu lado, né, que esse é meu amigo, que é padrinho do Bruno, padrinho da Bia, né, e eu sou padrinho dos filhos dele, também deu um aporte muito legal, porque o Gilson, final de semana, pegava a Bia, que não entendia muito bem o que estava acontecendo, levava para casa dele para deixar o Bruno mais tranquilo para poder trabalhar. Então ele ficou um menino velho, né, porque é, com 18 anos que era para estar na farra, curtindo uma outra estágio, estava ali fazendo conta e preocupado com que o pai sobrevivesse, saísse de lá, né. Aí quando eu voltei, ainda ele tem aquela imagem do pai mais forte, vê o pai mais fragilizado, com restrições de horários, de cuidado, né, então, teve uma inversão ali naquele momento, ele se tornou o provedor da família, né, bacana. mas E, foi muito bacana. tu é doido, isso Assim, foi daí é uma coisa bacana a super. história de que ele É, como ele conseguiu é, conduzir, né, com maturidade e- na idade dele. é muito interessante, Ricardo. Parabéns aí. Depois dessa fase Aham, difícil que você passou e você superou, né? Graças a Deus. aham. É, como o Bruno já estava com a gestão, foi daí que você conseguiu ter mais tempo para trabalhar. Vou te falar por que eu entrei no Core, tá? Ah, Eu comecei a aprender com o Bruno, ser mais estratégico. hum, E o Bruno falava: "Deixa que eu vou para a linha de frente. Comece a voltar para o estratégico, fique na captação de empresas, fique em algumas negociações, mas eu estou lá na linha de frente", né. Falei: "Legal". E você acredita que durante esse período que eu estava doente, eu não sofri as minhas empresas não sofreram um assédio de nenhum representante comercial. é, Nenhum representante ligou, pediu, tentou negociar, falou: "Ó, o Ricardo está afastado, o Bruno não tem experiência, me dê essa oportunidade". Nenhuma empresa, bom, né, não cara? teve nenhum e eu saberia, porque as empresas começam a ter uma relação e essas empresas, cara, foi muito bacana que elas se alegravam com os resultados do Bruno e com o fortalecimento dele como Competência dele empresário, também, como né? representante, sabe. "Porra, o moleque é 10". Então, quando eu estava aqui em Belém, ele já: "Pô, Ricardo, o menino está muito bem, está andando, um estilo bacana, te cuida que você está em boas mãos", né. E aí, quando eu falei: "Poxa, voltei para a empresa, fiquei mais nesse lado estratégico". O João Guilherme era presidente do sindicato, que é o Cirecom, mas também
era membro do CORE, falou: "Ricardo, a gente está criando aqui uma célula de do canal alimentar, porque entre os representantes aqui no CORE, a diretoria, não tem ninguém muito forte no alimentar, só eu que estou no alimentar, mas eu estou mais no sindicato. Vem para cá". E eu fui participar, né, mas muito falei: "Cara, eu quero contribuir para essa profissão que me segura, que segurou meu filho, que eu ele veio, mas ele pegou o amor, gosta do que faz, então ele também é um representante". Eu fiz uma sucessão prematura pela necessidade, mas ele gosta do que faz e eu também adoro o que eu faço, e fui para o CORE. E aí nessa célula apareceu a oportunidade de vir para a diretoria do CORE e logo em seguida eu me disponibilizei para participar como presidente, porque o Bruno já tocava bem a empresa, eu mais no estratégico, tinha tempo para cuidar do conselho. Aí entrei, foi em 2016, eleições direta, a gente ganhou, tem uma diretoria mista dos mais variáveis segmentos, não é só a cara do varejo alimentar, tem o pessoal de autopeças, que é a Rita, que é a diretora tesoureira, tem o Luiz, que é, a- que é o diretor secretário, que é da parte de malas, de bazar. Antes de você entrar no Core, tinha quantos associados e hoje tem mais ou menos quantos na sua gestão, que está 9 anos já? Ali, quando eu entrei, tinha uns 10.000 associados, e aí a gestão já estava. Foi feita uma gestão de 30 anos através do senhor Omar Fernandes, né, que se dedicou uma vida, né, trouxe o Core até aquele momento, porque não é fácil, você às vezes ele abdicou muito do negócio dele para estar ali dentro do conselho, é uma pessoa que eu admiro e respeito muito, o seu Omar. Está nativa hoje, faz uma feira de negócios e tal, ainda mantém essa relação muito positiva com a categoria. E aí eu assumi. Hoje nós estamos com quase 20.000 representantes. Teve um crescimento de 10.000 representantes aí. Dobrou, não foi? Eh, Dentro, mas eu acho que teve alguns momentos que, assim, as empresas começaram a valorizar mais o representante comercial. Ver como uma opção segura, porque é uma profissão regulamentada, né? Tem a Lei 486 de 65 que garante os direitos tanto para o contratante como para o representante legalizado. E a gente teve, dentro da pandemia, um momento muito triste para todos. Eu, particular, perdi minha mãe, perdi meu pai durante a pandemia, mas você viu um exército de representantes comerciais na rua, trabalhando, atendendo os essenciais, mercados e farmácias, né? Algumas indústrias, por conta da política de compliance e de segurança, não permitiam que os seus RCAs, que os seus funcionários seletistas fossem realizar visitas. Mas como nós somos uma empresa prestando serviço para outra empresa, nós tínhamos essa liberdade de estar presente e ninguém mediu esforço. Os representantes comerciais estavam o tempo todo atendendo e abastecendo o mercado, seja na parte de saúde, com equipamentos de transporte, na parte alimentar. Então, foi um momento que os representantes mostraram uma força, um diferencial também, né? Pelo modelo de negócio que nós temos e em poder ajudar a gente passar um momento tão difícil com o abastecimento de toda a cadeia produtiva. Entendi. Eu vou fazer umas perguntas agora para Tá ti bom. sobre o Core agora. A tua história é muito inspiradora desde o início Obrigado. e o que me tocou bastante foi a tua passagem pela essa doença que eu sei que tu Uhum. superou, graças a Deus. Isso foi o que mais impactou aí também. Parabéns Eu aí. renasci, tá? Essa É, doença me fez mudar de foi uma virada de chave, cara, profissionalmente, minha concepção de vida. Hoje eu procuro estar muito com a minha família, cuido mais da saúde, não que eu não cuidasse ali, mas hoje eu procuro me cuidar bastante da saúde, porque a gente tem que envelhecer com dignidade, e verdade. dignidade para a gente é saúde. É. Primeira pergunta, Ricardo. Quais os principais desafios que um representante comercial enfrenta hoje no Brasil? Eu sei que tu já passou por essa trajetória, agora eu quero falar de hoje. Quais são os principais desafios que o representante enfrenta hoje? Tá. A gente veio do modelo, um sentimento que era o seguinte, muito rotulado. Não deu. Olha, representante é aquele cara que não teve sucesso em nada e vai carregar pasta. Então ainda
tinha muito, ainda existe algum resquício disso, que quem não conseguiu ter sucesso em outras profissões veio para representante, que não é uma verdade. Eu vim para a representação com uma opção e um desejo de que eu queria ser representante. Assim vieram os outros executivos, assim vieram os outros profissionais liberais. Você tem hoje, a gente tem dentro do core, quando você vai fazer a ficha, um universo de profissionais, economista, contador, advogado, enfermeiro, que estão vindo por entenderem que ainda é uma profissão de oportunidades. Difíceis como todas as outras. Não existe segurança você sendo seletista, você sendo representante ou ou sendo um advogado. Você está vendendo algum serviço, a sua imagem, então você tem que ter resiliência. Então, a profissão hoje de representante, ela tem a maior dificuldade, às vezes, que é o que eu vivi também, é, é quebrar esse rótulo que já foi muito derrubado, tá? Mas é constituir uma carteira de parceiros comerciais. O principal desafio, É né. o principal E desafio. é daí que a pessoa desiste, né. Cara, Muitas pessoas desistem por isso, você né. tem que estar buscando, lendo, estudando o que é que pode vir para a representação para a região. A gente vai ter a COP30 agora, é um mercado, bra vai estar todo mundo olhando para Belém, então vai ser pujante, vai estar tendo uma mudança na arquitetura, no serviço, na cidade, e precisa de abastecimento. Os hotéis precisam de colchões, precisam de travesseiros, precisam de ar-condicionados, precisam isso os representantes comerciais que comercializam. É. Se olhar essa mesa, essa vestuário, o que é que não passa pela mão de um representante comercial? Então ainda tem muita oportunidade. É você ter resiliência para passar os primeiro ano, tá? Conseguir trazer a empresa que acredita no seu portfólio e você construir uma carteira de clientes também para você o seu atendimento É. com essas representadas. É um diferencial, assim, que eu admiro em representantes comerciais, é porque o que é que muitos pecam, na minha visão, Tá, como isso eu achei legal. Como empresário, quando eu empresário recebo, aham. tá, muita gente vai na empresa para marcar uma visita, tal, só que o cara vai, chega a tabela, tá aqui: "Ó, sou representante comercial, tô aqui para lhe oferecer o meu produto, tal". Pronto, tá aí, já foi. O preço não foi negócio, né, negociar com esse determinado fornecedor, mas não cria o relacionamento, Mas esse não é representante. é verdade, não Esse cria o não é relacionamento, representante. Representante, ele é o empresário é de verdade. representação. Só terminando aqui, aí diferente de uma pessoa que nunca conheço, não conheci, chega lá: "Olha, eu não estou aqui, talvez a gente não vá fazer negócio agora, mas eu vou estar aqui sempre lhe visitando, tal, o que você precisar, eu estou aqui". Aí toda semana o cara tá lá, já viu aquele ditado: "Água mole É, em pedra dura, tanto tanto bate bate até que que fura". fura. Aí o cara até dá uma oportunidade: "Não, bicho, eu vou dar uma oportunidade para ti, tu tá todo dia aqui, tu vem toda semana visitar a gente, qual é o pedido mínimo aí? Manda isso daí". Então a gente vê a diferença da resiliência da Sim. pessoa tá aí, né. Não, é bacana você dar essa visão, que você dá uma visão do seu atendimento. E profissionais, tem profissionais e profissionais. O profissional que sai na rua entregando tabela de preço e volta: "Aí, vai comprar alguma coisa, Leandro?" Esse está morto. Nós temos hoje uma ferramenta fabulosa que é a tecnologia. A IA está aí, o ChatGPT é fabuloso, ele vai auxiliar muita gente, mas a quem utilizar. Quem não souber utilizar vai ser expurgado, vai ser expurgado. Então o representante, ele tem que ter, mesmo sem te conhecer, ele vai ter que entrar na tua loja, visitar a tua gôndola, olhar as oportunidades, identificar o que é que ele tem de diferente para te oferecer, de qualidade de produto. A qualidade de produto, eu não digo nem de propor de qualidade, não é um diferencial, é uma obrigação, mas de qualidade de serviço. Eu vou estar aqui, James, toda semana te atendendo. Eu tenho uma equipe de promoção, eu tenho um plano de negócio de divulgação com degustação. A gente pode fazer alguma coisinha para ele vai te apresentar um plano de Isso negócio e mesmo, te pedir uma oportunidade. isso mesmo. Aquele que vende preço está fadado ao insucesso. O rep Porque preço sempre vai ter alguém mais barato. é, Você precisa de alguém que te ajude
a continuar crescendo. É porque o representante é o elo entre as 2 extremidades, não é isso? E Entre o o fornecedor setor, aí entre a e indústria e o é, mercado. é, E agora ele tem que saber de que esse elo ele é mais fraco, mas ao mesmo tempo ele é muito forte. é. Porque se ele souber conduzir pra de uma forma, que eu te falo, aí é muito mais empresarial. Ter essa visão empresarial, pensar como você e ser um agregador. Você fala: "Pá, eu gosto de escutar esse representante. Esse cara agrega, me dá dicas. Eu tenho que saber do meu produto dentro da tua loja mais do que você". É. E preço por preço o cara compra pelo relacionamento também, não é isso? Compra. Não é verdade? Tem um relacionamento, mas também tem o seguinte: tem pessoas que às vezes não têm um relacionamento, mas me respeitam pelo trabalho, É. tá? Cara, esse cara é mais fechado, mas esse cara trabalha. Eu vejo ele aqui todo o tempo, buscando oportunidade. Ele é um cara respeitoso. Mas às vezes ele, pelo característica, não tem aquela amizade. A maior parte a gente vai criando amizade, mas às vezes a gente respeita o cara. Eu respeito ele, eu compro dele pelo trabalho que ele executa. É. Outra pergunta, Ricardo, Ah, eh, como o Core, ele tem atuado para apoiar e fortalecer a categoria dos representantes? excelente, cara. Nós temos uma fragilidade, nós temos a ausência do acadêmico. Entre as 32 profissões, 2 não têm a obrigatoriedade de ter uma universidade, um curso universitário, que é o representante comercial e o corretor de seguros, né. Mas todas as 2 são regulamentadas, tá. São profissões que, por leis, existe o conselho para fiscalizar, né, para regulamentar e zelar também pelo empresário, tá. Porque quando existe uma conduta irregular de um representante, ou ele está trabalhando com algum produto que pode vir prejudicar, de repente, um produto, um brinquedo que não está certificado, o CORE age em cima desse representante. Então, hoje qual é a premissa muito forte é regulamentar, zelar pelos direitos e deveres do representante, mas também buscar capacitação, né? O CORE, junto com o Confere, e aí falar um pouquinho do Confere. O Confere vai completar 60 anos, a lei, ano que vem. Mas durante 58 anos teve sob uma gestão um pouco praticamente familiar. Há 2 anos teve a mudança, que são representantes gerindo o federal, né, que é o Conselho Federal dos Representantes do Brasil. Foi constituído todo um circuito de capacitação para os representantes comerciais. Então, hoje, o Brasil, a gente disponibiliza no site. A gente teve recentemente uma palestra que foi recorde em visitação no site, no YouTube, com o Walter Longo, sobre IA, que você não pode olhar a inteligência, né, como um monstro que vai tirar meu espaço. Quem vai tirar é você, que se você não souber utilizá-la. É uma ferramenta para você crescer, né, a inteligência artificial. Então teve o Walter Longo, a gente está com o Zé Ricardo Noronha, que é um palestrante reconhecido mundialmente, professor, E esses que ele dá um aula, representantes, que a gente está fazendo, com o Zé Noronha, nós estamos fazendo circuitos presenciais de palestras. aí E agora faz a gente uma vai trazer chamada, para o site 15 palestras dele. faz uma chamada para todas as pessoas que fazem parte do Core e vão lá Vão e lá. participam Nós disso daí, tivemos agora na FEComércio, não paga nada. não paga O nada, representante já tem mais de direito a isso. 50 representantes. O Core, segunda-feira a gente tem um almoço com o Rubens Magno, que é superintendente do Sebrae, para falar sobre a pequena empresa e as oportunidades, porque ele não deixa de ser um dos embaixadores da COP30 para o empreendedor. Então ele vai dar algumas dicas, vai falar como é que ações o Sebrae está fazendo, né, de cursos de inglês, de contabilidade, comportamentais, para a gente atender o mundo que vai estar aqui dentro de É, Belém. apesar de Então o Core também está próximo entendi. disso. Nós buscamos sim vários cursos para estar apresentando, um circuito de cursos, e a gente está construindo uma plataforma dentro do site, bem robusta, para que o representante, na hora que é iniciante, tenha ideia qual é a carga tributária dele. Qual é o custo que ele tem de combustível? Será que vale a pena comprar um carro ou alugar um carro, né? Eh, Qual é uma ideia de um plano de visita? Como ele planejar? Ele vai no cliente mais distante, vai ou vai no mais perto? Vai em qual interior? Ele começar a ter ideias, insights de que, pô, isso aqui é uma
uma ferramenta que eu posso trazer para mim aqui, que eu não conheço esse mercado, ou que eu conheço e não estou utilizando, né. Então o Core tem essa porque a gente tem que entender que o caixeiro viajante de ontem não é o representante de hoje. Nós ainda no LinkedIn, há uns 2 anos atrás, estávamos entre as profissões mais procuradas, É mesmo? pela liberdade que você tem. Agora, o modelo de negócio vai evoluindo e você É, tem que evoluir, é, senão você é atropelado. entendi. Então o Core está presente nisso, em regulamentar e agora, o Core tem uma lei que protege. Protege muito na situação de crédito, protege muito. Qual é a profissão que tem uma indenização numa eventual situação que não seja seletista, né, que tem uma eventual desligamento, que tem um dozeavo sobre todo o período trabalhado. Ele garante isso. É anual, né? Um dozeavo É anual, um dozeavo sobre todo o tem período todo trabalhado. Se período. for 10 anos, 20 anos, 30 anos, é Não tem todo. nada a ver com Não falar tem 5 anos que o não, pessoal fala. isso é uma tentativa que a gente vem enfrentando várias tentativas de derrubar. Ninguém derrubou. O Confere tem uma atuação muito forte dentro do governo. A gente tem uma comissão institucional que está lá, um corpo jurídico em Brasília. O Confere ficava no Rio de Janeiro. Nessa mudança da gestão, que está o presidente Arquimedes como presidente diretor, o João Pedro como presidente tesoureiro, e eu sou o diretor tesoureiro, diretor financeiro, né, Hum, eu sou tesoureiro. Então a gente saímos do Rio de Janeiro, vamos para Brasília, em Brasília que as coisas acontecem, a gente está com a unidade do Confere em Brasília, e nós 3 somos representantes, carregamos pastas. é Então a isso gente aí. sente os amores e as dores do representante comercial. Entendi, bacana. Então a gente faz tudo para fortalecer e que ele entenda os direitos. Agora, o que o representante tem que entender, que o conselho, tá, é uma autarquia federal, é um tributo federal, é obrigatório, mas ele zela pelos direitos dele, mas zela também pela sociedade. A gente tem uma comissão que julga as irregularidades. Ele tem que estar legalizado para estar respaldado para receber seus direitos. Entendi. Uma outra pergunta para a gente finalizar, que já, felizmente, a conversa está muito boa, Ricardo, Ah, mas eu que aí agradeço, está agradável tá. demais. Desculpa se eu estou falando Não, muito. não, mas tá bacana, cara. Eh, Como é que tu vê o futuro do representante comercial? Porque, assim, tu sabe que a tecnologia tem crescido Um bastante instante. e muita gente, principalmente as grandes players do mercado, como a Amazon, Marketplace, a a Mercado Magazine Livre, Luiza aqui, tem gente Magazine isso, vendendo. e o pessoal está usando muito esses marketplaces para Aham, vender, está aproximando muito a fábrica ao cliente, né? aham. E como é que tu vê a profissão do representante comercial inserida nesse setor aí? Eu acredito que ela ainda tenha uma vida longa, mas as pessoas que olharem toda essa tecnologia como um aliado e utilizarem esse recurso. Quem hoje dos representantes não usar um site, usar o recurso do GPT, tá fadado a ter insucesso. É, Eu utilizo eu para uso também. eu uso para pegar algumas dicas de informações, de redações, de ideias. Se você quiser, ele cria um slogan para você. Até dizem, e eu também comungo dessa ideia, que as pessoas mais antigas têm um repertório maior e acabam utilizando de forma mais É, inteligente eu vi isso e, daí. com mais sucesso do que o jovem, porque esse é É, mesmo. Sim, sim. palavras Não, aí abreviadas, não né? consegue transmitir, né, o que realmente eles desejam. Então, o representante, ele está mudando, ele não é mais o caixeiro, ele é o cara que hoje tem uma estrutura, né, de suporte, que atende o varejo, vai para as lojas, tem os promotores, é um cara que controla o teu estoque, né, para ter um poder de negociar, poder não, é uma Exatamente. argumentação com você de falar: "Cara, está mal posicionado, teu markup não está o mesmo das outras que estão acontecendo ali. Poxa, nós perdemos tantas vendas por isso. Se você me colocar em outro ponto da loja, ou se eu fizer uma adequação de preço aqui, ou se eu fizer uma ação no final de semana, não dá para carregar a pasta sozinho. Você que tem que ter uma estrutura para fazer isso. E tem que ter a tecnologia. Fala, "Pá, pode até chegar para ele e falar: "O que que eu posso fazer para melhorar minhas vendas? Estou tendo tais e tais dificuldades". Ele vai te trazer.
ele vai te trazer algumas soluções. Você agora é uma Essa é coisa a função irreversível. essa é a função do É, representante. é uma coisa irreversível, você vai ter que saber lidar com essa tecnologia e o máximo, explorar o máximo para dentro do seu negócio, e você evoluir como empresário de representação comercial. É isso mesmo. E Ricardo, para a gente finalizar aqui, Hã, eu queria que tá. você falando para essa câmera bem aqui, que conselho você daria para quem está começando agora na carreira de representante comercial, dando também uma mensagem final para o nosso ouvinte? Bom, conselho que eu dou para o novo representante: vá à sua casa, vá ao conselho regional de cada estado, conheçam bolsas de oportunidades que estão lá no site, leiam a lei, conheçam seus direitos e seus deveres, né, para você saber aonde você está entrando, que mercado você está entrando. Às vezes só o tino comercial não te habilita a ser um representante comercial. Estude muito o mercado, veja as oportunidades. Existe uma imensidão ainda de indústrias que querem estar aqui. Hoje o mercado é nacional, mas daqui a pouco ele é mundial. A gente vai começar daqui a pouco ter empresas querendo atuar no Brasil através de representante comercial. Vejam essas oportunidades. Os hábitos de consumo estão mudando. Você vê hoje algumas empresas saindo de produtos tradicionais para ir para alimentos mais específicos. Fiquem antenados nesses alimentos, né? Em ferramentas diferentes para se trabalhar no Maticom. Tentem trazer isso para cá, para essa nossa região, que é um celeiro de oportunidades. O norte hoje é visto pelo Brasil todo, porque também é medido pela Nielsen, que antigamente não era feito. Então a gente tem muitas empresas, material de construção crescendo, alimentar crescendo, bazar crescendo. Então aprenda, né, é uma coisa, a gente tem que aprender e reaprender todo o tempo. Seja humilde, porque é uma profissão que te engrandece, te dá a possibilidade de você e sustentar sua família com dignidade, mas seja legal, seja legalizado, seja regulamentado, até para você ter segurança do que você faz e que como você pode atender a sociedade. Muito obrigado, viu, Ricardo? Eu Te que agradeço de agradeço. coração. Pessoal, então é isso. Não esqueça de curtir o canal. Lá no sininho, se inscreve para você ter a notificação lá. Curte e compartilha, viu? Então até o próximo episódio e tchau! Tamo junto.